Olá, pessoal! Estamos aqui para gravar um E Agora Jung muito especial. Eu diria que é um dos mais especialíssimos. Hoje nós vamos comemorar e agraciar as mães. Todas as mães do mundo, todas as mães que já existiram, né? Hoje é um dia que a gente vai falar um pouquinho de complexo materno, mas acima de tudo a gente vai falar desse grande arquétipo, dessa grande mãe, que é o nosso planeta, né? Mitologicamente falando, né? Gaia, mas que também é uma representação, né, desse grande arquétipo que todas nós que somos mães nos deixamos ser atravessadas por ele, né? Então, hoje é um dia muito especial. Aqui todo mundo é mãe, né? Eu, Micaela Reis, a Andréia e a Flaus, todas nós passamos por essa experiência do ser mãe, de entrar em contato com esse arquétipo. Mas antes de ser mãe, a gente também é filha. E como filhas, a gente já desde lá na barriguinha, né? O Jung já fala que a gente já começa a entrar em contato com o complexo materno. É o primeiro complexo de verdade que a gente entra em contato, porque a gente já lá na barriguinha da mãe, a gente já começa a ter essa, né, relação inconsciente da mãe, inconsciente da criança. Então essa relação íntima com esse inconsciente materno ele acontece muito nos primeiros anos de vida, até pela condição que a criança está ainda de muita dependência, né? De amamentação, de colo, de cuidado. Mas claro que nós somos mulheres modernas, também valorizamos muito a paternagem. Os papais são muito bem-vindos para maternar, porque a maternagem, gente, não tem sexualidade, gênero, nada disso. O maternar pertence a todos nós. Por isso que ele é um arquétipo. O arquétipo pode ser acessado por todas as pessoas, né? Ele é uma figura, né, maior do que um indivíduo, um ser humano. Mas falar de mães é muito especial. Primeiro que todo mundo é filho de uma mãe, todo mundo tem uma mãe. E segundo que aquelas mulheres são atravessadas, né, pela maternidade, é uma experiência que eu diria assim, muito marcante na vida de uma mulher, né? O ser mãe. Transforma, não tem como a gente não sair transformada dessa experiência do gestar, né? De gestar uma vida, de criar uma vida. E ele vem com aspectos, gente, como um arquétipo, positivos e negativos, porque a mulher, desde a gestação, ela já começa a ser atravessada por medos, por preocupações, por dificuldades, por inseguranças. Quando o bebê nasce, a gente fica muito insegura de verdade, né? Será que eu estou amamentando direito? Será que eu estou pegando a criança direito? A criança chora no começo, a gente ainda não sabe identificar que choro é aquele. Até que você faz toda uma adaptação, né, desse binômio mãe-filho, porque é isso que acontece, gente. É um processo adaptativo. Não existe dentro de uma mulher algo que está ali. Ah, tem na genética da mulher que o dia que ela virar mãe, isso é automático. Gente, não, tá? Isso não. A gente aprende mesmo. A gente aprende vivendo, experienciando a maternidade. E cada mãe vai ser uma mãe diferente, né? E cada filho vai ser um filho diferente, se as relações e a dinâmica vão se estabelecer dentro daquela relação. Por isso a gente tem que evitar achar que o meu jeito de pensar o ser mãe é o jeito certo. Que às vezes acontece isso nas rodas de mães, né? Ah, você amamentou. Ah, mas você amamentou por quanto tempo? Como que se tivessem uns juízos ali pré-estabelecidos acontecendo. Então, assim, hoje em dia eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não romantizar a mãe, mas também para não exigir desempenhos excessivos, perfeccionismo, coisas que nenhuma mãe vai dar conta de ser. Né? Se a gente pegar o Winnicott, né, que é um grande teórico da psicologia analítica, a psicologia analítica, não, desculpa, gente, da psicologia infantil, né, da psicanálise infantil, ele fala sobre a mãe suficientemente boa. Porque a criança vai precisar entrar em contato com os aspectos positivos e negativos da mãe para ela aprender a se regular, para ela aprender a se centrar, né? Então, isso tudo a gente já começa na mulher, no ser mãe. A gente entra em contato com esses conflitos. Claro que o filho também vai entrar em contato com esses conflitos, e os conflitos fazem parte da jornada de crescimento. Eu estou falando tudo isso, gente, mas por quê? Para introduzir essas meninas maravilhosas que vão complementar a minha fala brilhantemente. Flau, você quer dar continuidade à ideia? O que você acha? Olá, pessoal, Miquela, André, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre ser mãe. E nessa semana, né, nós vamos comemorar, né, o Dia das Mães. E por que, né, esse dia? Esse dia, ele traz muitas simbologias. A gente adora símbolos, né?
A gente, a gente adora analisar um pouquinho o que que vem, né? O que que atravessa esse dia. Ah, é uma data comercial. Tudo bem, a gente não vai entrar nessa seara, mas entrar na simbologia, que é um dia que eu entro em contato, né, com como eu sou como é a mãe em mim e como é ser filha também, né? Eu acho que esses dois papéis aí permeiam a nossa vida. Então, o ser filha, eu entro em contato com uma história de vida, com quem que me maternou, como foi essa maternagem, o que que eu trago de bom, o que que eu trago de ruim, porque tem as duas facetas. A mãe, ela tem essas duas facetas, boa e má. Então, eu acho que essa data, ela traz um pouquinho essa reflexão, que às vezes pode estar muito inconsciente. Às vezes eu não consegui comprar um presente, né? Ah, eu não tive tempo essa semana. Como que é essa relação? Foi difícil para mim, para que eu comprei um presente? Eu deixei para lá porque isso tem algum significado ou não? Então, ou não vou comprar um presente, eu vou fazer um presente. A minha mãe é tão especial que eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Enfim, é essa relação, né, com esse dia. Eu acho que é um convite para refletir como é ser filha da minha mãe e como é ser mãe dos meus filhos. Como foi essa trajetória de ser mãe? Quais foram os percalços, né, as dificuldades? Quais foram os ganhos, a beleza, o brilho, a satisfação? Então, essa data, ela traz um pouco dessas reflexões, né, Andréia? O que que você acha de tudo isso? Eu tô aqui, eu fico muito atravessada por essa frase que a Mi trouxe, que eu amo essa frase da mãe suficientemente boa. Eu acho que essa frase, ela vem assim como um bálsamo para todas as mães. Porque esse tema é um tema tão delicado, né? Quando a gente vai falar de complexo materno, a gente tem que ter uma delicadeza muito grande para não trazer ainda mais culpa para esse campo que já é tão minado que é ser mãe, né? A mãe, principalmente quando a gente é jovem, né, com as crianças pequenas, é um desespero para fazer certo. E a gente tem que lembrar aqui para as mãezinhas de primeira viagem que fiquem tranquilas, porque vão errar. Porque todas nós erramos. Porque somos apenas humanos. Então, a mãe suficientemente boa traz uma luz para o campo do complexo materno, né? Porque vamos saber, a gente precisa trazer para as pessoas entenderem, né? Quem não trabalha com psicologia analítica e estuda Jung como a gente, que o complexo materno está em todo mundo, que todos nós temos complexos e que pode ser positivo ou negativo. E aí a mãe suficientemente boa explica por quê. Eu não posso ser demais. Eu não posso ser boa demais, porque eu vou sufocar a criança e o adulto vai ficar enforcado lá no passado. E aí a mãe fica desesperada, achando que ela tem que ser boa demais, porque senão vai faltar. Então, encontrar esse equilíbrio é de verdade muito difícil, muito delicado, e a mãe sofre muito, né? Tanto que a gente tem tanta crise no materno, né? De mãe que não consegue amamentar, depois sofre, tem depressão. É muito delicado, é muito complexo ser mãe. Só realmente quem vive, né? Tanto que também eu costumo falar que a gente só entende o valor da nossa mãe depois que a gente é mãe, né? E a gente começa a olhar para nossa mãe com um carinho tão especial, fala, nossa, coitada, como ela sofreu, como é difícil maternar. E aí, gente, a gente vai errar sim. A gente vai errar muito, mas a gente vai errar tentando acertar. Mas quanto antes a gente souber, acho que essa frase traz um bálsamo por isso, né? Não precisa ser tão boa quando você pensa que precisa, sabe? Dá espaço para a criança crescer, deixa brincar, enfiar a cara na terra, ralar, machucar, vai lá e lava, enfim. Aquela super proteção é que vai causar
o adulto inseguro, né? Lá na frente, né? Quando a gente fala de complexo positivo e negativo, né? Porque a mãe, tanto ela pode nutrir, eu acho bacana uma metáfora do complexo materno como raízes, né? Então, para gente, se a gente fosse imaginar assim, uma raiz boa, uma raiz saudável, é aquela que deixa crescer, a planta floresce, né? Ela vai livre, e uma raiz bem rígida, né? Que fica presa lá no fundo e não brota direito, a planta não cresce. E Você aí eu sabe que acho você que o que vai a gente. falando isso, André? Desculpa eu te interromper. Não tem Você problema, sabe eu tô que, falando muito. você sabe que me lembrou, gente, assim, para a gente ampliar e trazer para as pessoas que estão nos ouvindo refletirem. Às vezes tem muita gente que fica numa oposição à mãe. Ah, quando eu for mãe, eu vou fazer tudo diferente que a minha mãe fez. Não tem, gente, um pessoal que vai para esse Sim. lugar do tipo, cara, não, ó, minha mãe fez tudo errado, eu vou fazer Muito. tudo diferente. Gente, pelo amor de Deus, você não vai fazer tudo diferente. Você até pode ser uma mãe diferente da sua mãe, só que quando você vai para o polo oposto de ser diferente da sua mãe, o que que você está fazendo? Está agarrada no complexo materno. Você vai Complexo fazer materno. exatamente a mesma coisa, só que do outro lado. Então, É. assim, para você se descobrir como é ser mãe por você mesma, não porque você está pendulando nesse complexo positivo ou negativo, eu acho que essa sabe assim, é isso, é encontrar esse lugar do tipo assim, não, mas espera aí, o que que é ser mãe significa para mim? Que é a fala que a Flau trouxe. O que que é o ser mãe significa para mim? Não usar a minha mãe como, vamos dizer assim, o termômetro. Ah, então se eu fiz diferente da minha mãe, tá tudo bem, aí eu sou uma mãe incrível. Não, eu tenho certeza que a sua mãe, mesmo que tenha cometido muitos erros, ela também teve muitos acertos. E tem coisas ali que você pode filtrar e falar, não, isso aqui talvez não seja legal, isso aqui. Porque a gente, claro, que vai ter as diferenças geracionais, né? As gerações, elas vão mudando, elas né, assim, novidades, coisas novas, mas no fundo, no fundo, o papel dos pais é sempre o mesmo. Eu acho que esse lugar da parentalidade é arquetípico. O papel dos pais é dar limites, né? É nutrir, é proteger, né? É cuidar, mas também colocar limites. Então, às vezes, o limite que foi dado em excesso leva a gente a ser permissivo demais e para o outro lado. E esse lugar da permissão demais também não é saudável, entendeu? E encontrar esse caminho do meio, né? Essa jornada em que você vai encontrar qual é o seu caminho do meio, né? É isso mesmo, é refletir, e vai ter culpa, e vai ter sofrimento. Vai, gente, vai. A gente não vai mentir para vocês, vai ter um monte de coisa nesse lugar. É muito interessante isso que você falou, Miquela, porque leva a gente para um lugar interessante. O papel de filha e mãe tem que estar andando juntinhas, né? Porque o que me faltou muitas vezes como filha, eu quero dar em excesso como mãe. Então, por isso que essas reflexões são importantes. E essa data vem acender um pouco sobre isso, um espaço para que eu veja, poxa, como eu estou sendo como mãe, o que que eu estou querendo compensar aqui, que não vai ser compensado. O que que acontece? O que eu acho que minha mãe falhou, não me deu, faltou, vai impactar na minha automaternagem, na forma como eu cuido de mim mesma. E não adianta eu projetar isso para os filhos. É importante que eu reflita, que eu entenda isso e que eu consiga me maternar de uma forma diferente. E não só condenar a mãe. Sabe por quê? Porque a mãe, ela foi também de primeira viagem, ela também não sabia, e outra, ela tem raízes da história pessoal dela. Então, não adianta a gente só falar, puxa, uma péssima mãe, errou pra caramba, né? Olha só o que eu sofri com essa mulher. Então, assim, não é só condenar, é entender que não é uma questão de perdão, é uma questão de entender que foi a resposta que ela pôde dar no improviso ali, porque ser mãe é um pouco nesse improviso, né? Nasce e você vai ter que dar conta muitas vezes. E às vezes é no susto e você fica sem saber muitas vezes o que fazer. Então, isso todas nós passamos.
E a Andrea trouxe o fator culpa. Diz que quando nasce uma mãe, nasce a culpa também, né? De que nós não vamos simplesmente dar conta de tudo o tempo todo. E eu queria falar uma coisinha também, que eu acho que é um pouco da nossa cultura. Nós temos muitas mães solos, né? Que são mães que dão conta sem os parceiros, sem os pais. Então, olha só a sobrecarga, né? Uma sobrecarga assim gigantesca de dar conta de tudo, dar conta de pagar as contas, dar conta dessa criança, da educação dela, de tudo. Então, é importante deixar isso claro para que isso não seja falhas, foi o que deu muitas vezes para fazer, né? Então, é um pouco disso que também tem a cultura, não é só os desejos da mãe, o que ela quer, que ela pode fazer, é o que, às vezes, a vida, né? A vida traz uma série de coisas que foi o possível. Então, é importante isso, pegar esses dois papéis na vida da gente e nessa semana refletir como que é ser filha da minha mãe e ser mãe dos meus filhos. Né, Andréia? Flávio, legal, né, você falar isso, porque também quando você traz essa coisa de refletir sobre, aí me lembra assim de refletir como é que essa maternagem, né, que a gente recebeu também ficou dentro da gente, né? Porque chega uma hora que a gente tem que se responsabilizar por nós mesmos, né? Quando a Flau traz o autocuidado, e esse é um complexo positivo, né? Quando a gente sabe se cuidar, né? E a gente está aqui trazendo só para o lado das mulheres, mas também lembrando que os homens também sofrem, né, complexo materno, né, quando eles ficam buscando uma mulher exatamente como a mãe, né, ou com aquele apego excessivo, né, emocional e tal. Mas o que eu acho bacana também que Jung ensina para gente é que a gente tem que ser responsável pelos nossos traumas e pelos nossos problemas, né? Tira daquela teoria que a gente tinha lá na psicanálise que é tudo culpa da mãe, né? Coitada da mãe, né? A mãe ficava sendo chicoteada por tudo, né? E quando na realidade, depois que a gente se torna adulto, todos nós temos traumas, né? E todos nós temos complexos, né? Lembrar que as mães podem ficar tranquilas, porque por melhor que elas fizerem, mesmo no ambiente ideal, as crianças vão ter traumas, né? Então todos nós temos e sofremos, é a gente se responsabilizar, né? E aí eu lembro de que o importante quando eu trouxe lá de entrar nesse equilíbrio, né, de encontrar esse lugar de equilíbrio, é tomar consciência, né? Lembrar que aquilo que está no inconsciente nos conduz, né? Então, tomar consciência desses complexos maternos quando é negativo que a gente sofre, né? Em nós mesmos, como é que a gente está se comportando? O que é que sobrou para a gente? E aí lembrar que a gente tem que tomar para a gente o que é da gente, dar para o outro o que é do outro, né? Então, a responsabilidade da mãe também, a gente faz o melhor que pode com o que tem, sempre, né? Esse olhar humanizado, né? Que é o olhar que a gente gosta de ter aqui na nossa clínica junguiana, né? Que é olhar para o outro como uma alma, como ser humano que é. E a mãe, gente, é especial demais, né? É muito especial, não tem nem como dizer o tanto que é importante, né? O tanto que é bonito ser mãe, né? Claro que tem algumas mulheres que sofrem um pouco mais. Outro dia, essa semana na supervisão, veio um caso em que a mãe, eu lembrei porque a gente está falando de mãe, né? Ela veio para terapia com a colega e falou para ela que ela não gosta de ser mãe, que ela é uma péssima mãe, que ela sofre muito sendo mãe. E aí, né, trazendo a história, a gente ampliando, ela apanhava da mãe. Muito, muito. Ela sofreu muito. E ela faz um esforço muito grande para não ser aquela mãe. Então, ela acha que ela é aquela mãe. Enquanto, na verdade, ela está
cuidando dos filhos. Olha o tamanho da culpa, né? Do sofrimento que a gente está lembrando aqui. Então, assim, lembrar que mãezinhas se acolham, né? Se acolham, se cuidem. Eu acho que nós, mulheres e mães, carregamos uma carga muito grande, né? Nas últimas gerações, né? Porque a gente assumiu peso demais, né? Então, dá para o outro o que é do outro, né? E tomando consciência, eu acho que para trazer assim para a nossa clínica, né? O que a gente pode fazer com isso, né? Lembrando dos complexos, né? Que a gente falou que ia trabalhar eles também, é tomar consciência, né? Trazer à luz, assim, né? Deixar a raiz respirar, Muito né, lindo Mi? isso que você falou, viu, Andréia? Você sabe que essa semana saiu um artigo na BBC muito interessante de uma pesquisa de uma australiana, se não me engano, ela é socióloga, que ela fez sobre a carga mental das mulheres, né? E eu achei muito interessante porque ela fez essa associação da carga mental com burnout materno. Então, assim, hoje, ser mãe há 3 gerações atrás era uma coisa, ser mãe nos dias de hoje é outra, né? Então, assim, a gente considerando tudo que a gente vivencia, na atualidade, nas pressões, nas cargas de trabalho, as demandas, né, que acontecem, que nos atravessam, que estão postas, a carga mental, né, que a gente tem, é basicamente como se a gente trabalhasse 24 horas por dia e não tivesse descanso, porque a mente da mãe não para. Mesmo quando você está sem fazer nada, você está pensando, nossa, eu tenho que comprar alguma coisa para colocar na lancheira do menino, nossa, ele tem um trabalho que eu tenho que pagar. Você está o tempo todo, às vezes até dormindo, você vem no sonho. Gente, isso acontece comigo. Vocês acreditam que eu sonho? Tipo, ai meu Deus, eu esqueci o negócio da escola. Aí vem no sonho, aí eu acordo 4 horas da manhã, gente, assim, do tipo, meu Deus do céu, eu preciso lembrar amanhã quando eu acordar que eu tenho que fazer tal coisa. Mas é como se você tivesse uma carga mental de 24 horas, de trabalho de 24 horas. Isso é muito forte nas mulheres, isso também é muito forte nas mães, né? Então a gente precisa contextualizar também a mãe de hoje, essa mãe contemporânea, ela não só é atravessada pela transgeracionalidade, né, por tudo aquilo que vem da mãe dela, da avó dela, da bisavó, né, de todas as, né, aquela carga transgeracional que chega para ela, né, esse atravessamento inconscientemente, ela tem que dar conta do dia a dia. Flá, você falou isso, você sabe que mais de 50% dos. Isso é dado do IBGE, mas 50% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Com uma estrutura de sociedade que não fornece, gente, creches públicas para nem 1/3 das mulheres que trabalham. Então, como que ela resolve a vida dela para trabalhar, cuidar, educar? Então, assim, o pouco de tempo que sobra para ela, vamos dizer assim, os 5 minutos antes de dormir, que dela já está no nível máximo de exaustão, talvez seja só para ela fazer o checklist do que aconteceu no dia e o checklist do dia seguinte, porque não sobra tempo. A gente está trabalhando hoje com exaustão. Você vê muita exaustão nas mães, muito sofrimento, sabe? Mesmo tendo parceiro, mesmo quando a mulher tem um parceiro, sabe? Então, acho que o ser mãe, hoje, ele tem uma conotação diferenciada pelo que a gente está vivendo. E esses dias, uma professora minha, né, lá da UNB, a Carla Antloga, que trabalha, né, esse transecto do trabalho feminino, ela estava falando, gente, o trabalho de hoje não é o trabalho de 20 anos atrás. A nossa geração que vai se aposentar é diferente da geração dos nossos pais que se aposentou, porque a gente está tão exausto, tão desgastado, que talvez a gente não viva tanto quanto eles, ou a gente não viva com tanta qualidade quanto eles têm de vida, porque a gente tem um nível de exaustão de trabalho muito acentuado. E a gente viveu uma pandemia para repensar a vida e parece que piorou, né? A gente parece que está trabalhando mais, a virtualidade cobra, né, da gente uma pressa, uma resposta muito mais rápida, e cada hora sai uma IA diferente, aí você fica assim, ou eu me mantenho atualizada e sou uma mãe moderna, aí eu fico assistindo os vídeos lá, gente, para ver o que que os adolescentes estão falando, para eu entender o que é o Six Seven.
A gente ainda tem essa que se atualizar no diálogo, para você tentar entender a criança, para ver de onde está saindo lá o farma-aura, sabe? Eu tenho isso, ser mãe significa que você tem que se atualizar. Então, assim, é muita coisa, gente, né? Eu tô falando essas coisas para a gente distrair, Muita mas é coisa. muita coisa. E tem mais, a gente tem que se atualizar nas fases da vida dos filhos, né? Porque quando eles são crianças, eu tenho três filhos, né? A Clara, o Caio e o João, e hoje eles estão adultos, mas assim, quando criança você é uma mãe, quando é adolescente é outra, quando é adulto é outra, então você tem que se atualizar sempre. E é interessante isso que você falou das mães também. Na atualidade, antigamente as mães não tinham máquina de lavar roupa. Eu agradeço muito a minha mãe que criou cinco filhas sem máquina de lavar roupa, sem fralda descartável, É, fralda de pano. E eu fico imaginando como que era, né? Cozinhar, lavar, passar, tudo isso e cuidar ainda de cinco filhas. Então, é trazer um pouco isso, esse olhar de que isso é o cotidiano, é o dia a dia da mãe, é dar conta de uma série de coisas ainda. E perceber que é muito exaustivo mesmo, muitas vezes. E como você falou, às vezes até com parceiro ainda é uma função muito da mãe, né? Tem muita coisa que o parceiro ainda não pega. Ah, não, isso é coisa de mulher, enfim. Tem esses tipos de fala, né? Então, é importante perceber isso e perceber o quanto que tudo isso e quanto que eu posso também me maternar. Volto nesse assunto dessa maternagem. Porque de um ponto para o outro passa por mim. Se eu achei que eu não tive o suficiente, de repente eu vou ter que aprender a ser uma mãe melhor para mim mesma, né? Em alguns pontos, porque nesse percurso que a gente falou da exaustão da mulher de ser mãe, vai faltar muitas coisas, vai deixar de ser feito muito, vai deixar de ser feito muita coisa, e eu vou ter que lá na frente, eu vou ter que dar conta disso, né? Então, eu acho que é menos culpa, mais realidade, perceber que no cotidiano ali das fraldas é muita coisa que a mulher tem que dar conta. E esse olhar para também não repassar, né? Porque senão repassa para a próxima geração. E então esse dia eu acho muito importante para isso é se reunir, estar junto dos filhos, da mãe e homenagear esse grande ciclo da vida, né? Que é a mãe de todos nós. Eu achei tão linda aquela música do filho do Caetano, né? Que ele fala, todo todo homem homem precisa de precisa uma de uma mãe. mãe. Eu achei de uma É sensibilidade, né? belíssima, eu amo aquela música. É Ai, belíssima. gente, que Então, lindo! É Ó, tão vamos aproveitar emocionante. nesse Ah, ritmo, é. vamos deixar nossa mensagem para as mães que estão nos ouvindo, os filhos e filhas que estão nos ouvindo. O que que a gente está trazendo de mensagem aqui para vocês? Flau, você quer amarrar, fechar e deixar sua mensagem? eu quero agradecer. A minha mãe, ela faleceu, né? Ela não está aqui, mas eu quero agradecer a minha mãe, que hoje, se eu estou aqui, é muito, né, fruto desse dia a dia, desse cotidiano, né? A gente tem que lembrar do cotidiano que a minha mãe deu conta. Então, agradecer muito a ela, onde quer que ela esteja, e agradecer o fato de ser mãe. Ser mãe é o meu melhor papel. Eu amo ser mãe, né? Então, agradecer a oportunidade de ser a mãe da Clara, do Caio e do João, né? E que eu quero curtir muito esse Dia das Mães. Ai, que fofo. Eu queria aproveitar a fala da Flau quando ela traz a automaternagem para dizer que se cuidem, né? Façam a automaternagem, porque a gente já tem uma preocupação tão grande. Eu ia te falar, Mi, que não é só na infância, né? O seu tá quase pré-adolescente, mas que essa preocupação vai para a vida toda, né? Eu e a Flau temos filhas adultas, eu já tenho, né, netinhos pequeninhos, né?
Eu também agradeço muito por ser mãe da Jade, mãe da Iana, que são minhas pedras preciosas. E agradeço minha mãe, que é a Glorinha, a dona Glorinha, que é viva, graças a Deus, ainda tem pai e mãe, e que também é uma grande inspiração, porque ela continua evoluindo, sabe, como ser humano, assim, e eu acho que para a geração dela isso é uma grande bênção, assim, uma grande conquista, né? E dar parabéns para todas as mães e dizer que vocês são seres de luz, assim, e que continuem se cuidando e se amando muito. Sim. Eu também, meninas, quero fechar, amarrar, deixar o agradecimento à minha mãe, mas também à minha avó, porque uma parte da minha vida, minha avó materna cuidou de mim. Ela faleceu, mas ela era uma pecinha bem importante, assim, sabe, do quebra-cabeça, aquela coisa de roda de mulheres, né, que cuidam. A gente não era cuidada por uma mulher só, né, era cuidada por um grupo de mulheres da família, né, e isso é muito legal. Eu acho que talvez seja esse chamado, né? Vamos nos juntar mais, vamos nos agregar mais, sabe? Fortalecer esse feminino. Quando a gente se junta, né? As histórias se fortalecem, as fofocas acontecem também, mas tá tudo bem, faz parte. Mas e agradecer por vocês que estão nos ouvindo, desejar um feliz Dia das Mães para todos vocês, mesmo aqueles que, né, a mãe já faleceu, gente. Honrem, né? Façam sua oração, como vocês se sentirem melhor aí, né, de vivenciar esse momento, nem que seja para refletir, né, que filho eu fui, né, que como eu me deixei atravessar por esse ser que passou pela minha vida, né? Como que eu aprendi, como que eu quero ser, mesmo que eu não tenha filhos, porque muitas das mulheres que estão nos ouvindo elas não têm filhos, né? Optam por não ter filhos e tá tudo bem. Mas o maternar faz parte da vida. E a automaternagem, que é isso que as meninas reforçaram lindamente, é estruturante para a gente se cuidar, para nossa autoestima, para nossa amorosidade, para o nosso autocuidado. Então, acho que é isso. A gente está amarrando, agradecendo a todas as mães, as nossas, e desejar um dia lindo para todos vocês, tá, gente? Obrigada por ter ouvido. Se quiserem deixar dicas, sugestões para os próximos episódios, fiquem à vontade. Se quiser falar um pouquinho das histórias de vocês em relação à mãe de vocês, podem colocar lá no chat. A gente vai ler, vai adorar, vai comentar junto com vocês, tá bom? A Um gente grande vai abraço. adorar ouvir Hã? as histórias. A gente vai É adorar isso ouvir as Ai, mesmo. histórias, nossa, né? vou amar ouvir as histórias, gente. Vamos adorar. A gente vai compartilhar histórias aí. Eu acho que todo mundo tem histórias para contar. Então, tá bom, Oh, gente. Muito obrigada. E meninas, vocês, viu? Parabéns. Feliz Dia das Mães para vocês. Feliz Dia Dia Obrigada pelo das das episódio. Mães. Mães. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.